Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo com vocês falando sobre o sistema de numeração decimal e nós vamos rever então os nossos conceitos já vistos em sala, tá bom? Então olha, o nosso sistema de numeração ele foi criado a partir de 10 algarismos. Quais são eles? Os algarismos de 0 até 9. E com esses algarismos, no nosso sistema, nós podemos formar todos os outros números, porque ele é um sistema posicional, ou seja, a posição onde eu coloco o meu algarismo importa. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei o 3 e o 8, formei 38, mas eu também poderia formar 83, sendo que as quantidades entre esses dois números são bem diferentes, as quantidades que eles representam, mas eu usei os mesmos algarismos. A mesma coisa aqui, ó, 380 ou 830. São quantidades diferentes representadas, mas os algarismos que eu utilizei são os mesmos, ó, o 3, o 8 e o 0, só que em posições diferentes. Além disso, gente, a gente chama ele de sistema de numeração decimal, porque ele vem da base 10, ó. O que é isso? Ele utiliza os 10 algarismos para representar todos os números e, além disso, faz agrupamentos de 10 em 10. Olha só, quando eu tenho aqui 10 unidades, eu posso dizer, na verdade, que eu tenho uma dezena, ou seja, 10. Quando eu tenho 10 dezenas, eu posso dizer que eu tenho uma centena, ou seja, 100. Se eu tiver 10 centenas, eu posso dizer que eu tenho uma unidade de milhar, ou seja, 1000, e assim por diante. Então, nesses agrupamentos, foram criadas aqui a nossa tabelinha, que ela é infinita e que pode representar todos os números. Na seguinte ordem, ó, as ordens são unidade, dezena e centena. E ela vai se repetindo sempre assim, de 3 em 3, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena. Porém, a cada 3 ordens, ó, 3 repetições, eu tenho uma classe, ó. A primeira aqui é a classe das unidades simples, tá vendo? A segunda repetição de unidade, dezena e centena já está na classe dos milhares, porque aqui eu já falo 1000, 2000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Na classe aqui, depois de mais 3, ó, já vai ser classe dos milhões. E assim por diante. A próxima repetição de unidade, dezena e centena seria a classe dos bilhões. Então, eu peguei alguns números aqui para a gente fazer como exemplos. Ó. O primeiro é o número 9. O número 9 eu colocaria aqui na casa das unidades. Por isso que eu só falo 9. O 13, ó, eu já colocaria o 3 na unidade e 1 na dezena. E aí, eu já reparei que eu já tenho agora uma dezena e 3 unidades, ou 13 unidades. Agora, o 358, ó, eu já colocaria 3 na centena, 5 na dezena e 8 na unidade, porque eu já falo 358 unidades. Ou então, 3 centenas, 5 dezenas e 8 unidades, sem problema. Esse aqui, ó, eu já falo 1000. Então, eu já sei que eu estou aqui na classe dos milhares, ó. 1540. Cada algarismo só pode ficar em uma casinha aqui da minha ordem e da minha classe. Eu não posso colocar 2 algarismos na mesma casinha, senão eu não tenho nexo, eu não tenho como saber como eu vou ler aquele número. Tudo bem? Então, baseado nessa tabela, a gente pode fazer a decomposição desses números, que nada mais é que representar as quantidades que esses números estão ali, ó, representando, né? Então, o 9, eu sei que ele representa apenas 9, tá vendo? Por quê? Porque o 9 não saiu da casa das unidades, então o 9 foi multiplicado por 1. O 13, na verdade, lembra que o 3 estava na casinha da dezena, então esse 1 ele não representa mais uma unidade, ele representa 10. E o 3 representa 3, então é 10 mais 3 que dá 13. Aí, se eu não lembrar e fazer assim direto, eu posso ir lá na casinha, naquela tabelinha, e ver que o 1 estava na casa das dezenas, então era 1 vezes 10. O 3 estava na casinha das unidades, então é 3 vezes 1. Mesma coisa com os outros, gente, ó. Esse 3, ele representa, na verdade, 300, porque ele já está na casinha da centena. O 5 representa 50, porque ele está na casinha das dezenas, olha aqui, ó. E o 8 representa 8 mesmo, porque ele está na casinha das unidades. Olha o outro, 1540. O 1
Eu sei que ele representa 1000, mas se eu não lembrar, vou lá na tabela, preencho a minha tabela e vou fazendo assim, ó. Se tá na unidade de milhar, o 1 é vezes 1000. O 5 tá na casinha da centena, então é o 5 vezes 100. O 4 da dezena, 4 vezes 10. E esse número, o último algarismo é 0, então é 0 vezes 1. Pode ver que eu nem represento ele aqui, ó, porque 0 vezes 1 é 0, tá bem, gente? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me manda aí nos comentários ou então pelo WhatsApp ou por e-mail. Um beijo!